A visão não está melhorando após a vitrectomia. O que pode ser? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitro, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. No dia de hoje nós vamos aproveitar mais um comentário feito por uma seguidora que questiona que fez a cirurgia da vitrectomia já fazem 2 semanas e a visão não melhorou absolutamente nada. O que será que está acontecendo? Ela nos pergunta. Então, se você tem alguma dúvida sobre a área da oftalmologia, sobre a retina, aproveite para deixar algum comentário. Nós adoramos responder as perguntas de vocês e escolhemos algumas perguntas para fazer vídeos, como é o caso de hoje. Esta pergunta é extremamente séria porque você sabe que a vitrectomia não é uma cirurgia assim tão simples. E geralmente quando nós indicamos a vitrectomia é porque a pessoa está passando por algum problema provavelmente grave. Há várias indicações para a cirurgia da vitrectomia, é muito importante que você conheça algumas delas. A principal, talvez, e a que é mais comentada aqui no canal, é o próprio descolamento de retina. É claro que o descolamento de retina, que é quando a nossa retina se solta lá dentro do olho, pode ser resolvido de mais de uma forma, se for bem no início. Pode ser apenas com laser ou então com uma retinopexia pneumática, que é uma bolha de gás dentro do olho. Alguns casos com uma faixinha de silicone no branco do olho, mas muitos casos hoje em dia, e principalmente quando o caso está mais avançado, é indicada a cirurgia da vitrectomia. Também problemas como o buraco de mácula, que é uma falhazinha, um buraco no meio da nossa retina, no centro da nossa visão e que atrapalha muito para enxergar, distorce a visão, tem indicação de vitrectomia. Outro problema que afeta a mácula, que é a membrana epirretiniana, que é uma membraninha que cresce na superfície da retina, também atrapalha muito a visão, tem indicação nos casos mais graves de realizar a vitrectomia. Problemas como a hemorragia vítrea, que é o sangramento aqui no vítreo dentro do nosso olho, causado muitas vezes pela retinopatia diabética ou por algum rasguinho na retina, que também pode ser o início de um descolamento. Pacientes, às vezes, que tiveram traumatismo, onde foi parar um corpo estranho aqui dentro do vítreo. Às vezes, por incrível que pareça, vai parar até um pedaço de ferro ou de vidro aqui dentro do olho e isso muitas vezes precisa ser removido, ou seja, quase sempre precisa ser removido. É utilizado para isso também a vitrectomia. Outras coisas, infecções internas do olho, como endoftalmite, às vezes um vítreo turvo, são tantas indicações que provavelmente eu nem falei de muitas delas aqui. Então, a vitrectomia é sim uma cirurgia bastante versátil, ela pode ser usada para uma série de coisas. Pode haver mais de um motivo para um paciente que fez vitrectomia não estar melhorando, desde coisas totalmente normais, o que é o mais provável e que eu vou falar daqui a pouco, como até outras coisas mais sérias, como por exemplo, alguma complicação da cirurgia, como alguns pacientes podem ter até um glaucoma agudo, que é um aumento de pressão após a vitrectomia, não é comum. Outras coisas bem mais comuns, principalmente em diabéticos que tinham hemorragia vítrea, às vezes continuam com sangue dentro do olho após a vitrectomia, continuam sangrando, então pode acontecer de o paciente não melhorar do sangramento, às vezes esse sangramento vai sendo reabsorvido ali alguns dias depois, o que é normal. Em alguns casos, até onde a doença já era muito grave antes da vitrectomia, talvez seja até esperado não ter uma melhora muito grande, mas a causa mais comum, e que é provavelmente o caso desta seguidora que relata que faz 2 semanas que fez a vitrectomia e desde o primeiro dia até agora não melhorou nada, não deve ser nada de mais grave. Eu acredito que ela esteja com gás dentro do olho. E enquanto a pessoa está com gás dentro do olho, realmente é esperado que não enxergue praticamente nada. Isso nós geralmente orientamos até para acalmar os pacientes. E cirurgias como o descolamento de retina e o buraco de mácula obrigatoriamente precisam de tamponante interno, ou seja, uma substância que vai ajudar a retina a se recuperar. Você já ouviu falar nos tamponantes internos? Tamponantes internos são substâncias que nós colocamos dentro do olho ao final da vitrectomia. Ou seja, nós realizamos a vitrectomia, removemos a gelatina interna do olho e ao final da cirurgia nós preenchemos a cavidade vítrea com um tamponante interno. Existem basicamente 2 tipos de tamponantes internos: o gás
e o óleo de silicone. Nem sempre é necessário colocar tamponante interno dentro do olho, mas ele é utilizado principalmente em casos de descolamento de retina, onde este tamponante vai ajudar a manter o buraquinho que descolou a retina fechado para que ela cicatrize. Na situação do buraco de mácula, também para ajudar a fechar o buraco de mácula, e algumas outras doenças, como por exemplo uma retinopatia diabética mais grave que precise de tamponante interno, às vezes uma hemorragia vítrea causada por um rasgo na retina, este rasgo precisa ser tamponado, às vezes nós mexemos na mácula e ela, por estar muito frágil, pode desenvolver um buraco de mácula, então deixamos também com tamponante interno. Na situação do buraco de mácula, geralmente é utilizado o gás. A vantagem do gás é que após um tempo o organismo vai reabsorvendo ele espontaneamente. Existem 3 tipos de gases, na verdade o ar e mais 2, que são o SF6 e o C3F8. O ar fica 1-2 semanas dentro do olho e já é reabsorvido. O SF6 fica cerca de 1 mês e o C3F8 fica cerca de 2 meses dentro do olho. Quando a pessoa passa por uma cirurgia de descolamento de retina, eu principalmente prefiro colocar o C3F8 porque ele fica ali mais tempo protegendo a retina. Há médicos que preferem o SF6, mas realmente, então, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, com este gás dentro do olho, a pessoa vai enxergar completamente embaçado, não vai enxergar praticamente nada. O óleo de silicone já deixa uma visão um pouco melhor, porque ele causa um embaçamento, mas não atrapalha tanto a visão. A desvantagem do óleo de silicone, que também é a sua vantagem, é que ele precisa uma outra cirurgia para ser removido, ele não vai desaparecer. Vantagem, porque se nós achamos que o caso é mais grave e queremos deixar ele lá por bastante tempo, ele vai ficar bastante tempo protegendo a retina. E desvantagem do óleo de silicone é exatamente que vai ser necessário um outro procedimento para removê-lo. Ele não vai sair, é necessária então uma outra cirurgia. Então, no final de contas, para acalmar você, se você recém fez uma vitrectomia e a visão não está melhorando, é muito provável que você está com gás dentro do olho e conforme o gás vai sendo reabsorvido, você vai voltando a enxergar e vai voltar a enxergar de cima para baixo, como um copo que fosse se enchendo ao contrário, você vai enxergando lá em cima depois para baixo, porque a imagem é ao contrário, então conforme o líquido vai se formando de baixo para cima, você vai enxergando de cima para baixo. Mas é claro que eu não tenho como diagnosticar o que você aí da internet tem. Então, se você está na dúvida, a visão está ruim, a visão não está melhorando, você está com qualquer outro problema antes ou depois de cirurgia, a pessoa que pode lhe ajudar é o seu oftalmologista. Então, não fique tímido, marque uma revisão, fale com a secretária e tire qualquer dúvida com o seu médico. Não esqueça de compartilhar o vídeo e deixar comentários. Até o próximo aqui no canal Retina e Vítreo.